Olá, turma, sejam bem-vindos à primeira exposição do curso. Nesse vídeo eu vou explicar o que é a geometria analítica e dar as noções básicas dos elementos de geometria analítica, distância entre ponto, vetor, coordenadas, coisas desse tipo. Bem, o que é a geometria analítica? Para quem não estudou ainda, a palavra que está com isso daqui é a palavra geometria. E a geometria, a gente tem as noções básicas da geometria, que a gente estuda no ensino fundamental, que são, tem a ideia de segmento, você tem um segmento de uma reta, ou uma reta, vou colocar só um segmentozinho aqui dessa reta. Tem a ideia de ponto. E para responder perguntas associadas à geometria, você vai utilizar as situações práticas. Por exemplo, qual é o tamanho, qual é o comprimento desse segmento? Você vai pegar a régua e vai simplesmente chegar aqui e medir. Por exemplo, nesse caso deu 5,9 centímetros, quase 6. Ou seja, para responder uma pergunta desse tipo, eu tive que fazer utilizar um objeto físico, né? Eu tive que utilizar um papel, um lápis para fazer o traçado, uma régua para medir o tamanho do segmento. Então, e isso aconteceu durante toda a época que a geometria dominou a matemática. Ou seja, tinha uma época que praticamente só existia geometria. Tudo que você fazia era geometricamente. Até mesmo aquelas situações que você faz no ensino fundamental. Calcule a área de um triângulo, que é a base vezes a altura. Por uma forma totalmente equivocada dos professores de matemática, acho que a gente entende o que é geometria, eles colocam um triângulo, aí diz quem é a base e a altura e pergunta quem é a área. Aí você vai fazer o quê? Base vezes altura. Qual é o seu trabalho? Geométrico? Zero, nenhum. Antigamente, era construído realmente o desenho, tinha um desenho feito, você ia lá, media a base, media a altura e fazia a multiplicação, que também era um desenho. Ou seja, todo o trabalho da matemática naquele período era um trabalho que exigia bastante, é, bastante engenhosidade, porque todo tipo de coisa você tinha que fazer um desenho. Resolver uma equação do segundo grau, ia lá e fazia um desenho, que não era uma coisa muito fácil de se fazer. Mas isso não vem no nosso curso, que é, nosso, que é de geometria analítica, de geometria. Então, até que um dia, René Descartes teve uma ideia realmente fantástica que mudou o mundo, porque a partir daquele momento, todas as ciências começaram a se desenvolver bastante. Porque mudou-se o paradigma, né, o modelo de como as coisas eram feitas dentro da matemática. Qual foi a ideia dele? Ele pensou o seguinte: e se eu, ou se nós no caso, trocássemos esses problemas que são físicos, né, que tem que utilizar esses recursos, papel, lápis, né, por algo mais abstrato, fique na nossa mente, que não seja necessário, por exemplo, você fazer esse tipo de toda essa engenhosidade para resolver problemas, associando isso a números, porque números é mais fácil de trabalhar, multiplicar, somar, isso é raiz quadrada. E a ideia dele foi o seguinte: escolher um plano, um ponto qualquer do plano, e por esse ponto ele passou duas retas perpendiculares, que é o desenho que eu vou fazer aqui para ilustrar o que está acontecendo. Então ele passou primeiro uma reta, deixa eu colocar uma reta horizontal, que eu vou chamar isso aqui de essa reta de eixo X, e uma reta perpendicular a essa outra, por um ponto aqui, que ele escolheu para ser o centro do que ele chamou de sistema de coordenadas. E esse aqui nós vamos chamar, é uma reta para chamar de qualquer letra, tá? Você chamar aqui de X, chamar de Y, que é o comumente utilizado, mas você não é obrigado a usar X e Y, não, você pode usar as letras que você gosta. E qual foi a ideia dele? Bem, aqui eu tenho um ponto, que é algo, que é um ente primitivo da geometria, e a gente vai transformar esse ponto em algo numérico. Como? Primeiro vamos relembrar que lá no ensino fundamental, no nono ano, vamos fazer aqui um momento nostalgia do nono ano do ensino fundamental, quando você tinha a reta dos reais, não sei se o pessoal ainda lembra disso, lá no nono ano você estudou que a reta dos reais tem um ponto de origem chamado zero, os pontos à direita são os números positivos e os pontos à esquerda são os números negativos. Por exemplo, digamos que aqui seja o número 1, então o 2 tem que estar exatamente na mesma distância do número 1, esse aqui é o número 2.
Raiz quadrada de 2, que é 1,4, vai estar mais ou menos por aqui. Então você está associando, ó, a pontos, números. É isso que está fazendo. Ó. O 1, esse ponto. Raiz de 2, esse ponto. Está associando a números pontos. Nós vamos fazer a mesma coisa aqui. Tanto para o eixo x, mas vamos chamar isso aqui do eixo x. Que é exatamente o que a gente vai fazer aqui nesse caso. Todo ponto dessa reta, nós vamos associar a um número, da mesma maneira que foi feito lá no 9º ano. Ou seja, e a mesma coisa foi para essa reta y também. Para qualquer ponto aqui dessa reta y, vamos associar um número. Pontos que estiverem à direita aqui desse marco, que eu vou chamar de O, de origem, ponto à direita no eixo x é positivo, pontos à esquerda são negativos. No eixo y, pontos acima do O são positivos e pontos abaixo são negativos. Como a gente sabe que existe uma única reta que passa por esse ponto aqui, dá para ver o ponto, deixa eu destacar um pouco mais o ponto aqui. E para não ficar o tempo todo falando esse ponto, eu vou chamar ele de P, P da palavra de ponto, fica mais fácil, que é o ponto P. Então, existe uma única reta que é paralela ao eixo Y e que passa pelo ponto P. Vamos traçar essa reta. Vou traçar aqui bem de leve para não ficar o desenho muito conturbado, tá? Quase imperceptível de vocês verem aí. E também existe uma única reta que é paralela ao eixo X e passando pelo ponto P. Vamos fazer também desenhar essa reta. Bem, ao fazer isso, né, essas duas retas elas vão cortar tanto o eixo X como o eixo Y em pontos. Esse ponto aqui, ó, que essa primeira reta passou, cortou o eixo X, eu vou chamar esse ponto aqui de um ponto PX. Para lembrar que a coordenada está associado ao ponto P e ao eixo X. E aqui eu vou chamar de PY, para dizer que está associado ao ponto P e ao eixo Y. Então nós temos aqui agora mais 2 pontos. Então agora vamos lembrar um pouco do 9º ano. Para esse ponto PX, eu não posso associar um número real. Então na realidade, a esse ponto aqui PX, eu vou associar um número real que eu vou chamar apenas de x, um x pequenininho aqui, ó. E a esse ponto PY, eu vou associar um número real que eu vou chamar apenas de um yzinho. Esse x e y são números, tá? Tanto x, nessa que a gente está fazendo aqui, tanto x como y são números reais. São que a gente está acostumados. Os pontos px e py são pontos, são coisas da geometria. A gente não tem muito o que fazer com eles, é uma coisa um pouco complicada, porque é só uma ideia de ponto aqui mesmo. Mas x e y são nos reais. Com os reais, a gente pode fazer muita coisa com números. Então, a ideia de René Descartes foi essa. Agora, essa questão, um problema que era totalmente geométrico, ele transforma-se em um problema totalmente numérico, porque associa esse ponto, esse par de números x e y. E a gente costuma, como é que se fala? Costume do pessoal matemático escrever ao lado do ponto quem são esses números x e y que a gente encontrou. Esses números x e y, eles são chamados de coordenadas do ponto. Do ponto P, essa primeira coordenada é chamada coordenada x, essa segunda coordenada y, ou essa aqui é também chamada de abscissa e essa aqui de ordenada. Embora, usualmente, ao longo dos anos, eu vejo os alunos não usando essas palavras, abscissa, eles falam assim, essa aqui é a coordenada x, essa aqui é a coordenada y, que é o que eu vou falar também para vocês, tá? Então, você escreve ao lado do ponto quem são as coordenadas. Agora, quem são essas coordenadas? Olha, se eu estiver trabalhando com centímetros, a gente pode pegar a nossa régua e encontrar quem são as coordenadas. Vamos fazer isso? Vamos encontrar as coordenadas desse ponto P em centímetros. Então a gente vai colocar o zero aqui, ó. O zero coincidindo com o zero, o ponto zero do eixo x. E vamos ver qual é. Isso deu 5 certinho, não é possível. Ó, deu 5 certo. Ó. A linha vai com a linha. Não deu 5 não, deu 4,90. 4,9. Pronto, então, mas está tão perto do 5. Deixa eu ver mais uma vez.
Já que está tão perto do 5, pode ser que coincidentemente tenha dado 5. Bem, conforme vocês estão vendo aí, não está dando 5 não, né? Está dando 4,9. Então, essa coordenada aqui, ó, esse número, agora não é mais ponto, esse número é 4,9. Vou colocar aqui 4,9. E quem é essa coordenada do eixo Y? A ordenada. Você já sabe se é 4,9 e a ordenada é... Deu 3 certinho. Vou colocar para cá que tem a linha, fica mais fácil a gente ver. Bem, então deu 3 certinho, mas foi coincidência, tá? Esse aqui tem a coordenada 3. Então esse ponto P de coordenada x e y, ele pode ser escrito como sendo o ponto, vou colocar agora aqui embaixo, P de coordenada x 4,9. E agora eu vou colocar aqui ponto e vírgula para separar, porque tem uma vírgula aqui, tá? E 3, que é a coordenada x, primeiro a coordenada y. Óbvio, quando tem vírgula, se eu colocasse apenas vírgula e vírgula, vou fazer aqui para vocês verem o que pode acontecer. Porque a gente separa os pontos, as coordenadas do ponto por uma vírgula. Está aqui o ponto P de coordenada x e y, você separa isso por vírgula. Se eu colocar 4,9,3, pode dar aqui uma interpretação errada. Você escreve assim, ó, e tenham cuidado com isso, tá? 4,9,3. Aí você não sabe se aqui tem 3 coordenadas, ou se é 4,9 e depois outra seria 3, ou se é 4, 4 e 9, tem várias interpretações. Então aqui a gente vai usar a seguinte forma de ver isso, tá? Você pode colocar o ponto e vírgula para separar os dois, ou seja, 4,93. Ou se você não acha essa notação legal, acha feio, você escreve assim, esse ponto P tem coordenadas 4, aí coloca um ponto 9 e vírgula 3. Uso ou é sempre usar a vírgula para separar as coordenadas de um ponto, tá? Então, voltando aqui, qual é a ideia da geometria analítica? A ideia da geometria analítica é matar a geometria, porque agora você não vai ter mais geometria, você vai ter apenas álgebra. Álgebra é manipular com números, com operações que a gente está acostumado, isso é álgebra. Geometria é trabalhar com figuras, com desenhos, isso é geometria. Então a gente vai trocar problemas, um problema geométrico, um ponto, pelo um par de números. Agora eu não tenho mais o ponto P, eu tenho os números 4,9 e 3. Isso é bem interessante, porque agora você tem uma noção, você perdeu a noção geométrica para ganhar uma força muito forte, que é a força algébrica. Inclusive, em alguns lugares, não se diz mais geometria analítica, se diz álgebra vetorial, em vez de geometria analítica. Eu até prefiro o nome álgebra vetorial do que geometria analítica. Faz muito mais sentido, a gente vai ver por que ao longo desse curso, porque o nome álgebra vetorial faz muito mais sentido. Pronto, então isso aqui é a ideia da geometria analítica. Se eu quiser encontrar as coordenadas de outro ponto qualquer, vamos colocar aqui uns pontinhos, cores mais bonitinhas. Se eu quero saber como é que eu encontro... saiu fora do lugar aqui. Quem é as coordenadas desse ponto aqui em vermelho? E essas são as atividades que você vai fazer ao longo do curso. Você vai fazer a tradução de algo geométrico para algo numérico. Então, para encontrar quem são as coordenadas desse ponto, você tem que traçar retas. Eu falo paralelas aos eixos x e y, ou logo perpendiculares, né? Pode fazer logo perpendicular aos eixos x e y. Vamos fazer? Então, vou traçar uma perpendicular aqui ao eixo x, passando pelo ponto que eu quero encontrar as coordenadas. Vamos fazer isso. Tem esse ponto. E depois eu vou fazer a mesma coisa agora, uma perpendicular ao eixo y, passando por esse ponto aqui. Aproveitar já que a régua já está no esquadro. Pronto. Nós temos esses dois pontos. Esses pontos têm um nome para eles, é chamado de projeção. Projeção ortogonal desse ponto aqui vermelho sobre o eixo x. É esse aqui. E a projeção ortogonal desse ponto vermelho sobre o eixo y é esse outro ponto. Na verdade, não precisa ficar pegando a tantos nomes, não. Então vamos agora encontrar quem é a coordenada desse. Mais uma vez, se eu estiver trabalhando com centímetros, vai dar 2... Opa!
Tá ficando velho. 2,2. Eu gosto das aulas presenciais porque sempre tem um aluno que tem uma visão boa e diz: professor, não deu 2,1, não, deu 2,2, mas que deu 2,2. Então, essa coordenada aqui, vou colocar em vermelho, tá? 2,2, que é do ponto vermelho. E a coordenada y deu 1,5. Eu estou lendo daqui, ó, que com a linha com essa linha fica mais fácil. 1,5. Então, esse ponto aqui que eu vou chamar de Q, ele tem coordenadas. A primeira é sempre a coordenada x, 2,2 e 1,5. Para quem quer trabalhar com ponto, tá? Se você quer trabalhar com vírgula sempre, aí você coloca aqui um ponto e vírgula separando os dois. Você escreve 2,2, 1,5, coloca um ponto e vírgula separando os dois. Embora isso seja um pouco não tão usual. Então pronto, essa aqui é a ideia do que é a geometria analítica e como você faz para encontrar, dado um ponto, encontrar quem são as coordenadas. A gente pode fazer também o contrário, né? Por exemplo, dado as coordenadas, como encontrar um ponto? Vamos fazer isso então agora. Digamos que eu tenho, coloco agora em verde, eu quero encontrar quem são as coordenadas de um ponto P, que R. Eu tenho um ponto, bem aqui, R, cujas coordenadas deles são 3 e 2. Como eu encontro as coordenadas desse ponto? Tem coordenadas 3 e 2. A gente sabe que no eixo X são 3 unidades. Então eu vou vir com a minha régua. Vou medir o ponto que são 3 unidades. E no eixo Y, 2 unidades. Então 2 unidades está aqui. E o que a gente vai fazer? Vamos fazer o procedimento agora inverso. Vamos passar as retas que são perpendiculares ou paralelas, depende do que você quer ver. Eu vou fazer a perpendicular a x passando por esse ponto, ou a paralela a x passando por esse ponto. Aí você escolhe qual você quer o nome. Vamos fazer isso. Então vou primeiro traçar a que é perpendicular ao eixo x, passando aqui pelo 3. Isso vai ficar ruim, que vai ficar mesmo em cima desse ponto aí que eu escrevi. Então passa aqui, ó, perpendicular, de leve, para não deixar o desenho muito feio. E agora, no 2, a mesma coisa. Deixa eu ver se está reto. É porque aqui eu uso um aparador para fazer o square, mas ele saiu do lugar. Pronto, agora tá bom. Pronto, então na interseção dessas duas retas, que é bem aqui, mesmo em cima do 2, você tem um ponto verde, aquele ponto que tem coordenadas 3 e 2. Então esse ilustra como você transformar agora números. Eu transformei esse par de números 3 e 2 nesse ponto aqui. E também transformei pontos em números. Então agora você tem como ficar viajando, não, tem como ficar modificando uma coisa que é geométrica para uma coisa algébrica e uma coisa que é algébrica para algo que é geométrico. Então isso aqui é a definição do que é a geometria analítica. E aqui nós temos um sistema coordenados um sistema de pontos coordenados. Esse tipo de representação ele é chamado de representação cartesiana, tá? Em homenagem à pessoa que descobriu isso, que foi chamado René Descartes. Então, quando você faz esse tipo de coisa, você chama isso aqui de, vou colocar o nome aqui para o pessoal lembrar, de plano cartesiano. Não tem somente essa não, tá? Tem outras ideias também. Esse é o... Quando você pega um plano e associa a plano pontos, dessa maneira chama isso de plano cartesiano, o sistema de coordenadas cartesianas. Tem vários nomes. Eu acho que é mais adequado, em vez de falar plano cartesiano, falar sistema de coordenadas cartesianas. Porque a gente pegou aqui duas retas perpendiculares. E se a gente modificasse, se a gente pegasse, por exemplo, retas que não são perpendiculares, dá para fazer isso? Dava. Ia ser um negócio um pouco mais complicado, mas dava para fazer também. Tem outras maneiras de fazer, a gente vai ver esse curso. Pelo menos mais um modo bem interessante, que é a representação polar, onde tem apenas direções e distância até um certo ponto. É bem interessante essa outra forma de se pensar. Então, pessoal, meus vídeos não costumam ser muito longos para não ficar cansativo. A gente já está em 20 minutos. Eu vou deixar para o próximo vídeo a explicação de distância entre pontos.
Obrigado por terem assistido a essa exposição. Então fique bem claro o que é a geometria analítica, né, da álgebra vetorial. É uma forma de você transformar problemas geométricos em problemas algébricos. Apesar que quem vai dizer, professor, então como é que eu vou resolver agora para encontrar a chance entre esses dois pontos aqui que o senhor pegou bem facilzinho com a régua e fez? Cenas do próximo capítulo. Obrigado por ter assistido e até a próxima exposição.